programa Bíblia Responde, um programa com o propósito de responder perguntas que as pessoas fazem e nem sempre têm uma oportunidade de ter a sua resposta à luz das Escrituras. E para responder estas e outras perguntas, conosco o pastor João Carlos Hermosa. Pastor, muito bom dia. Bom dia a todos, uma alegria, irmãos, retornar aqui nesse programa que tem recebido muitos comentários, muitas curtidas, muitas compartilhadas, e nós somos agradecidos que isso seja, não é compartido, porque aqui, irmão Anderson, eu vou até pegar ela, ó, a Bíblia Responde. E hoje nós vamos responder duas perguntas que nos foram enviadas. A primeira vem da Thalita Lopes. Ela faz a pergunta sobre Jesus. Ela pergunta: Jesus tinha o mesmo DNA de Maria? Thalita, um abraço, um prazer te receber aqui neste programa A Bíblia Responde. Espero que você e sua família estejam passando bem nesta quarentena. E a sua pergunta é a pergunta. Por quê? Porque ela vai mexer com toda uma estrutura doutrinária. Primeiro, essa palavra DNA, Thalita, não é uma palavra que você vai encontrar nas Escrituras neste aspecto, DNA. Porque é uma palavra deste tempo. Então, para que eu responda a sua pergunta, Thalita, eu vou começar primeiro acerca do homem. Viu, irmão Anderson? Eu vou começar um pouquinho da história. Porque desde que o homem se compreende por homem, ele se estuda. Então, quer dizer, desde lá atrás, os povos, as primeiras civilizações, o homem sempre estudou o homem. Aí nós vamos ver, não é, as técnicas egípcias do embalsamento, da sua medicina. E vai passando de tempo em tempo, o homem vai fazendo engenhosidades, equipamentos, maquinário para também se autoestudar. Aí nós vamos ver os chineses com as técnicas das agulhas, que hoje nós chamamos acupuntura. E vai se passando assim, e em todo o tempo o homem se autoestudou. Agora, Thalita, o homem deu um salto nesse estudo no ano de 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque para a guerra o homem teve que inventar engenhosidades, equipamentos para aquele momento de guerra. E isso deu um salto na tecnologia do homem. Por exemplo, para que você saiba, Thalita, o motor aspirado a ar. Os alemães é que inventaram esse motor. E por que esse motor foi inventado? Porque os tanques de guerra alemães, ao entrar no deserto, eles eram refrigerados à água. Mas eles não suportavam o calor que o motor fazia junto com o calor do deserto e fervia. Então os alemães tiveram que inventar um motor que suportasse aquela caloria e inventaram um motor aspirado a ar. E nós tivemos a sua versão aqui num carro muito conhecido, principalmente no meu tempo, que é o Fusca, o Fuscão, o Volkswagen, tá certo? E quem tinha o Volkswagen na minha época era o Bam Bam Bam, não é? Eram os carros dos boys naquele meu tempo, colocava-se, não é, rodas grandes, se fazia toda uma montagem nele, rebaixava, era o carro da época. Quem tinha um Volkswagen na minha época aspirado a ar era o Bam Bam Bam, tá certo? Então você vê que a guerra produziu equipamentos novos. E a partir de 1945, o homem começa a estudar então a genética humana. Sabe, Thalita, que todo ser vivo tem genética, as plantas, os animais, tudo que é vivo tem a sua genética. Mas se passou, dando continuidade, não é, ao estudo da genética humana. 45, aí vem 50, 60, até chegarmos em 90. Aí em 90, um cientista norte-americano que coloca este nome DNA, que é um nome complicadinho para falar, tá certo? E neste ano de 90 vai surgir também o projeto Genoma, que a ciência se uniu com 18 países com seus cientistas, para fazer o mapeamento da cadeia genética do homem, o seu DNA. E sabe, Thalita, que no ano de 2003 é que saiu o primeiro rascunho do DNA do homem, com 99,99% de certeza. Então conseguiram mapear o homem. Então essa sua pergunta é: Jesus tinha o DNA de Maria pelo seu aspecto humano?
Não tem como não ter. Tem que ter o aspecto. Agora, a sua pergunta mexe com doutrina. E como doutrina, então nós temos que nos assentar primeiro e dentro da cristologia defender a encarnação de Jesus. Vamos ler, irmão Anderson? Vamos aí, Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, 7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Tornando semelhante aos homens. Jesus, homem. Vamos a um outro versículo, 1 João capítulo 4, versículo 2. Diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, este é de Deus. Então observe, Thalita, que desde a era apostólica já havia embates contra a encarnação de Jesus. E até hoje, Thalita, não pense você que esta doutrina não está sempre combatida. Mas nós cremos que Jesus é homem. Ele se encarnou, observe, ele não se reencarnou, ele se encarnou. Amém? Outra doutrina que vai ser defendida aqui é a sua divindade. Para isso, irmão Anderson, vamos falar, não é? João 10:30. João 10:30 diz assim: e eu e o Pai somos um. Então, aí já o próprio versículo se responde. Eu e o Pai somos um, quer dizer, da mesma essência, da mesma natureza. Sou Deus. Vamos para outro versículo, João 14:16. João 14:16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Este versículo foi um grande problema a ser estudado pelos pais da igreja, por causa desta palavra outro. E esta palavra outro aí, no original, quer dizer homoousios, quer dizer da mesma substância. Não é outro no sentido diferente, é outro no sentido igual. Então aqui nós defendemos o quê? A divindade e a encarnação. Jesus é Deus e é homem. Vamos ao outro versículo e vamos discorrendo esses versículos para compreendermos. E olha, compreender a ponta do carretel. Tá bom? Porque esta é uma pergunta que até hoje cria debates. Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus 1:18 diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Observe, Thalita, esta palavra gravidez aí. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Primeiro vamos compreender como se dá uma gravidez. Uma gravidez se dá no encontro de um homem e de uma mulher, que eles se coabitam. E aí então vai dar o seu relacionamento. São 23 cromossomos do homem e 23 cromossomos da mulher, que forma um ser. Se eu ficar somente com esse versículo, achou-se grávida pelo Espírito Santo, eu posso criar um distúrbio dentro da doutrina, irmão Anderson. Por quê? Porque aí houve uma parte do Espírito Santo e uma parte de Maria. Uma parte de Deus e uma parte humana. E aí eu posso criar aquilo que não é os gregos criaram, que eram os semideuses dentro da sua história. E isto não era diferente nos dias de Jesus. Por exemplo, qual é o grande semideus que a gente tem na nossa história? Hércules. Ele era 50% Deus, 50% homem. Mas Jesus não. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E como que eu vou discorrendo isto? Se eu ficasse só aqui, eu poderia ter esta interpretação. Mas o próprio escritor, ele vai revelando aos poucos esta palavra. Mateus capítulo 1, versículo 20. Diz assim: mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Observa, lá em 18, grávida, não é? Aqui, gerado. Esta palavra é importantíssima na doutrina.
Por quê? Porque a palavra gerado é aquela mesma que dá para o Espírito Santo. E eu rogaria ao Pai para que vos envie outro. Esta é a mesma palavra, homoousios. É uma palavra composta de duas palavras em uma palavra. Homo, igual, do mesmo. E ousias, que quer dizer substância. Então aqui dá a divindade. Tá certo? Gerado pelo Espírito Santo. Mantém a sua divindade. Amém? Mas agora tem um aspecto de Maria. Para isso, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Observe aqui, Thalita, que esse versículo, Paulo não se confundiu. Porque o certo aqui não seria nascido de mulher, deveria de ser nascido de homem. Você se lembra que quando eu falei para você de gravidez, são 23 cromossomos do homem, 23 cromossomos da mulher. Mas o que define o sexo da criança são os espermatozoides. E isto pertence ao homem. E dentro dos espermatozoides, não é dentro do espermatozoide, os cientistas fizeram a leitura de duas letras, X e Y, que define o sexo da criança, se vai ser menina ou se vai ser menino. Aquele que chegar primeiro e fecundar o óvulo e isto vem do homem e não da mulher. E aqui diz assim, nascido de mulher. Por que nascido de mulher? Porque Paulo está aqui revelando algo extraordinário acerca de uma promessa feita de Deus à mulher. Porque da semente da mulher, a mulher não tem semente, porque quem é que vai definir é o homem. Então aqui existe o mistério de Deus. Deus é quem fez esse negócio. Então nasceu de mulher para que se cumprisse a promessa. Então lá, como gerado do Espírito Santo, mantém a divindade, 100% Deus. Nascido de mulher, 100% homem. Que extraordinário. Não é como é Deus, Ele é maravilhoso. É bem simples, viu, Thalita? Bem comum. Então, Ele não é somente Deus, Ele não é somente homem, Ele é Deus e homem. A natureza divina e humana, gerado pelo Espírito Santo, 100% Deus. Nascido de mulher, 100% homem. Mas estas naturezas não se somam, é uma natureza. Amém? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele é um ser completo. Teve o DNA de Maria, pelo seu aspecto humano, não poderia ter outro. Tá bom? Thalita, Deus te abençoe. Esperamos outras como esta, não é? Mas não nos aperta muito, não. Deus te abençoe, Thalita. E nós vamos para a nossa segunda e última pergunta de hoje, que vem do Pedro Augusto. Ele faz a seguinte pergunta: quais os sinais da segunda volta de Jesus? Rapaz do céu. Ô Pedro, hoje nós estamos sendo apertados aqui com perguntas doutrinárias. Quando você fala, Pedro, da segunda volta de Jesus, é uma outra doutrina. Agora há pouco nós defendemos a doutrina da divindade e da encarnação. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Amém? Agora a sua pergunta já é uma doutrina dentro das coisas do fim. E esta é uma doutrina que foi estudada não há muito tempo. E hoje no Brasil existem grandes expositores dessa doutrina, a quem chamamos escatologia. Há pelo menos 3 segmentos desta doutrina: os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Os pré defendem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Os mid, no meio da grande tribulação. E os pós, que a igreja passará a tribulação e depois será arrebatada. As 3 têm assento nas Escrituras. As 3 têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. Vai da linha de pensamento de cada expositor escatológico. Nós temos a nossa, mas não é o caso aqui. O caso aqui é a segunda volta de Jesus. Quais são os sinais? Então nós vamos ficar com Mateus 24, Pedro. E esta é a pergunta dos discípulos. Mateus 24, 3, irmão Anderson.
Mateus 24:3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então observe, Pedro, que a sua pergunta já foi feita lá atrás pelos discípulos. Eles também queriam saber. Jesus não havia dito para eles nem o dia nem a hora, e nem nós sabemos e estabelecemos regra para isto. Agora nós temos que estar preparados, porque Jesus virá como ladrão, segundo diz Pedro. Então o rapto será algo que nos vai surpreender, mas a igreja que tem lâmpada na vasilha, não é na botija, azeite, aliás, na botija, não vai ser pego de surpresa. Então precisa ter lâmpada como as virgens prudentes. Então, Pedro, nesse Mateus 24, existem 3 segmentos. Primeiro, Israel, está em Mateus 24, a figueira, está falando sobre Israel. Há sinais externos, que é o mundo, e há sinais internos, que é a igreja. Eu vou te responder quais são os sinais da sua vinda em 2 segmentos, no externo e no interno, que é o que nos interessa, tá certo? Aliás, tudo nos interessa, mas para que você tenha uma compreensão. Os sinais para o mundo, que vai acontecer no globo terrestre, Mateus 24, versículos 6 a 8 e o 29. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. O versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então, Pedro, este é o sinal externo no mundo: fome, terremoto, guerra. Em outro evangelho diz pestes. Aí você pode dizer: pastor, esta questão que estamos vivendo hoje do vírus é um sinal, mas também não pode dizer qual é o dia, tá certo? O que eu e você devemos de fazer é ter azeite na lamparina, para ouvir o clamor do noivo. Eis aí vem o noivo, e é sempre na meia-noite, no momento mais angustiante, é que ele aparece. Então o primeiro sinal, sinal lá fora, sinal no mundo: terremoto, fome, peste, guerra, não é? As potências do céu sendo abaladas, sinais da volta de Jesus. E o sinal dentro da igreja? Mateus 24, irmão Anderson, versículo 4 e depois os versículos 9 a 14. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. O versículo 9: então eles os entregarão para serem perseguidos, e os condenarão à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então verá o fim. Esses são os sinais internos dentro da igreja, irmão Anderson e Pedro: ódio, perseguição, morte, falsos profetas, falsos cristos. Mas o que mais dói aqui, Pedro, é o amor de muito se esfriando. Sabe qual é o segredinho? Olhar para Jesus em todo o tempo. Azeite lá na lamparina e olhando para Jesus. E Pedro, saiba que nós nunca podemos nos decepcionar. Com Jesus jamais. Você vai ver grandes homens tombando nesse tempo. Homens, grandes pregadores, caindo à direita e à esquerda. Mas você e eu permanecemos firmes. Sua pergunta é: quais os sinais da segunda volta de Jesus? Externo: fome, peste, terremoto, as potências do céu sendo abaladas. Sinais internos:
falso Cristo, ódio entre os irmãos, o esfriamento espiritual. Esses são sinais da segunda volta de Jesus. Amém, Pedro? Muito obrigado, te esperamos para a próxima edição, porque a Bíblia aqui continua respondendo, irmão Anderson. E nós estamos chegando ao final do nosso programa, queremos aí agradecer a sua audiência. E se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta, entre em contato conosco, está aparecendo aí no seu vídeo. Mande a sua pergunta, a sua dúvida, porque aqui será um prazer responder através da palavra de Deus. Porque aqui, como sempre dizemos, você pergunta e a Bíblia responde. Deus te abençoe, um grande abraço, até o nosso próximo programa.